aí, seu do pântano, beleza? Cara, eu sou o professor Euler. Estou aqui para poder te explicar a respeito do planejamento, o processo do planejamento na educação. Tem muita gente por aí que acha que sabe sobre planejamento, mas na hora que vê as questãozinhas, cara, ó, leva taca. É por isso que fica até o final do vídeo. Lá no finalzinho eu coloquei para vocês várias questões de concurso público para que a gente possa responder e você ver na prática como é que funciona os exercícios que as bancas organizadoras colocam, beleza? Mas para começar a minha explicação sobre o processo do planejamento na educação, eu quero que você olhe para essa imagem que está aí no slide. Cara, essa imagem ela fala muito a respeito do processo de planejamento e você nem imagina. O que você vê nessa imagem aí, cara? Você está vendo uma estrada, você está vendo um caminho a ser percorrido, não é verdade? E esse caminho ele tá te levando a algum lugar. Ele tá te levando a algum lugar lá na frente, beleza? Cara, isso é o processo de planejamento na educação. Eu coloquei aqui, ó, no texto, uma palavra, cara, que ela é sensacional e você já tem que marcar ela no seu coração e na sua mente. Eu vou grifar ela com marca-texto. Você sabe o que é o processo de planejamento, gente? Ele é um processo que contínuo. Cara, ele não acaba no momento que você digita algumas informações ali no Word, salva em PDF e entrega para sua coordenadora. O planejamento ele não acaba na hora que você bateu o sinal da sua aula e acabou aquela aula que você tinha planejado. O planejamento ele não acaba quando o ano letivo acaba. Esse planejamento ele é um processo contínuo. Ele é um processo reflexivo, é a próxima palavra que eu queria te dizer, ó. Duas palavrinhas então, muito importantes. Primeiro, é um processo contínuo. Segundo, é um processo reflexivo. À medida que você vai executando aquilo que você planejou, você tem que, de maneira reflexiva, avaliar, refletir, pensar, mensurar, para ver o que está dando certo, o que está dando errado, e dessa forma corrigir aqueles erros que porventura apareceram e por isso que se torna um processo contínuo. Gente, essas duas palavras aqui, ó, elas resumem a nossa aula de hoje, tá? E elas estão inteiramente relacionadas uma com a outra. Ela é contínuo, esse processo ele não para. Por quê? Porque no meio desse processo há uma reflexão. E quando você tem uma reflexão, você vai fazer uma análise, vai ver o que está dando certo e o que está dando errado. Ah, beleza, aquilo que está dando certo, ótimo, vamos continuar. Olha a palavra voltando lá, ó. Vamos continuar. Ah, mas espera aí, tá dando errado. Então o que nós vamos fazer? Vamos agora rever esse processo, vamos mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho e fazer melhor da próxima vez. Ou seja, próxima vez, continua o processo. Então, cara, o processo de planejamento na educação, ele está baseado nessas duas palavras que eu resumi para você, todo o conteúdo que você vai comprar uma apostila e você vai ler lá em 5 páginas. Não, cara, o processo de planejamento é contínuo e reflexivo. E presta atenção, essas duas palavrinhas que eu tô te falando aqui, eu colhi foi da onde? Aonde que eu fiz essa coleta? Aonde que eu pensei para poder resumir dessa forma? Em questões de concurso público. Você vai ver que um monte de questões tá falando a palavra contínuo e reflexivo. Você vai ver isso no final dessa aula, lá na hora que a gente vai fazendo os exercícios. Então presta atenção. Ele é um processo, então, contínuo de decisões. Porque no momento que você faz esse planejamento, você toma uma decisão. Aonde você quer chegar, o que você vai usar para poder fazer isso, quais são as ações que você vai desenvolver, quem é o público-alvo, quem estará envolvido, quem vai estar junto de você. Então isso já é uma tomada de decisão. Só que essa tomada de decisão, gente, ela é uma decisão estratégica.
Ela tem que ser uma decisão organizada, planejada para que você alcance o seu objetivo. E é por isso que eu coloquei aqui, ó, no nosso slide. É um processo contínuo de decisões. O planejamento educacional, ele é um processo dinâmico e constante, envolvendo a tomada de decisões estratégicas que visam objetivos específicos. Então presta atenção, ó, não é qualquer tipo de decisão, são decisões estratégicas, ok? Que visam o quê? Alcançar objetivos específicos. Muito bem. E é claro, gente, isso vai pegar então o seu diagnóstico, tá? Quando você vai fazer então uma análise de como que é a situação atual, qual é a realidade dos seus alunos, qual que é a realidade da sua sala de aula, certo? O que que você tem à disposição para você poder usar durante o momento da sua aula, durante o ano letivo, tá? Aí você vai para a parte do planejamento verdadeiramente, que é quando você vai e fala assim, não, esse é o meu objetivo, é aqui que eu quero chegar. E ela perpassa pela implantação, pela implementação, pela execução, que é quando você coloca esse plano em prática. E aí, lá no final, você faz a avaliação para verificar se os seus resultados foram alcançados. Tá vendo então que ele é um processo contínuo e ele é um processo dinâmico? O que quer dizer a palavra que é um processo dinâmico? Cara, ele não fica estático, ele não fica estagnado, ele é dinâmico, um após o outro. É um momento contínuo, é um processo contínuo, ok? Beleza então. Só que agora eu venho para o segundo slide. Mais importante dessa aula. O primeiro era o primeiro mesmo, que é aquele que eu falei as duas palavrinhas-chave para você, tá? Quais são as duas palavrinhas-chave mesmo então? As duas palavrinhas-chave só para você lembrar é contínuo e reflexivo. Beleza então. Só que, cara, essas ações que você vai tomar antes, durante e depois do seu planejamento em si, cara, elas são ações que têm que ser interligadas. Como assim interligadas? Elas são interligadas no sentido de que você vai exigir uma visão holística. Eu anotei aqui para você, ó. O planejamento na educação exige uma visão holística. O que é uma visão holística? Eu não entendi isso não, cara. Uma visão holística, gente, é uma visão ampla. É uma visão que ela não é limitada, ela não está específica, ela não está somente em um ponto. Ela é uma visão ampla, tá? Essa é uma visão holística, uma visão ampla das suas ações, uma visão ampla dos seus objetivos, uma visão ampla dos seus recursos, uma visão ampla do seu público-alvo, beleza? E integrando diferentes áreas. Pronto, é isso. Integrando diferentes áreas. Aí você me pergunta assim, ó, Euler, pois é, mas aí eu fiquei na dúvida. Porque ali no título desse slide você colocou assim, ó, ações interligadas e independentes. Sim, nós temos que olhar, gente, de duas maneiras aqui. Nós temos que olhar de uma maneira macro, que é quando você fala dessa visão holística, você vai olhar de uma visão macro, de uma visão gigante, de uma visão ampla, extensa. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter uma visão, uma perspectiva também micro. Ela também tem que ser, cara, independente. Você tem algumas ações que elas devem ser feitas de forma independentes. Mas cada uma na sua, cada uma no seu quadrado. Mas no final das contas, elas são o quê? Interligadas. E é por isso que eu falei essa palavrinha para você aqui, ó, integrando diferentes áreas, ok? Beleza. E ações para garantir a eficácia do processo educacional. Então, ao mesmo tempo que elas são interligadas, elas também são independentes. Cada ação vai ter um papel nessa história, beleza? Vamos exemplificar para você entender melhor.
Você vai fazer um grande evento dentro da escola. Você vai promover um projeto, tá? Esse projeto está falando sobre, por exemplo, as nações. Vamos falar da cultura das nações, as comidas típicas, as roupas, a língua. Vamos colocar isso em diferentes quesitos. Pera, você está fazendo um projeto. Esse projeto, ele é amplo, tá? Ele está interligando tudo. Mas ao mesmo tempo ele deve ser trabalhado separadamente. Pera, o professor de geografia, ele vai falar ali, ó, do relevo, do clima, da situação geopolítica que tem aquele país. Pronto, professor de geografia, trabalhando independentemente. Mas aí tem o professor de arte. O professor de arte vai colocar os meninos para poder fazer a bandeira, para pintar, para poder colorir, para poder montar uma roupa bem legal para mostrar da cultura, vai fazer uma dança, tá vendo? O professor de geografia independente, o professor de arte independente. Mas na verdade, quando você tem uma perspectiva ampla, ou seja, uma visão holística, você junta tudo isso e você fez o quê? Uma ação interligada. Você fez o seu projeto. Entendeu? Então, cara, ao mesmo tempo que ela tem que ser interligada, ela também tem que ser independente. E essas coisas elas não estão se excluindo uma à outra. Pelo contrário, elas estão sendo integradas uma pela outra. Beleza? E isso entra tanto quando você fala de um plano de curso, tá? De um plano de aula, quanto de projetos pedagógicos, que foi o que eu te dei o exemplo aqui agora. Belezinha? Então, muito importante você saber isso. Esse é o segundo slide mais importante da nossa aula, tá bom? Lucchesi, lá em 2011, disse uma coisa parecida com aquilo que eu estou te explicando. Quer ver? Vamos fazer uma leitura? Ó, passo a passo, viu? Quando você vai estudar para concurso público, gente, você precisa, se liga na dica, você precisa analisar ponto por ponto na sua leitura, para que você então possa entender parte por parte. Aqui, a gente já sabe que é verdadeiro. Lucchesi disse isso, a gente tem uma fonte confiável. Na hora da sua questão, ele vai colocar coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas, para você fazer o julgamento, tá? Então, leia pausadamente, isso ajuda o seu cérebro, tá? Então, vamos lá, então. É uma ação política. Pera, como é que é? O planejamento, ele é uma ação política. Quando você diz uma ação política, você está dizendo assim, ó, que é uma ação organizada. É uma ação organizada. Pensando em quem? Na população, no geral, tá? Na comunidade. Nesse caso, na comunidade escolar. Beleza? Então, é um conjunto de ações organizadas que visa o benefício da população. É um processo de tomada de decisões, esse ponto a gente já comentou e a gente vai ficar repetindo para gravar mesmo na sua cabeça, tá? É uma tomada de decisões para a ação, frente a entendimentos filosóficos e políticos, porque na verdade você sabe muito bem que existem diversas frentes e essas frentes, esses entendimentos filosóficos políticos, eles são sim plurais, eles são diversos, tá? Frente a entendimentos filosóficos políticos do mundo e da realidade. Desse modo, Lucchesi continua, não pode ser reduzido, como tem acontecido na maior parte das vezes na prática educacional. Presta atenção nisso aqui agora, hein? Não pode ser reduzido. Eu vou colocar o meu marca-texto de novo. Olha lá, ó. Não pode ser reduzido esse processo de planejamento a quê? Ao preenchimento de formulários no início do semestre ou anos letivos. Cara, o que Lucchesi está nos dizendo então? Lucchesi está nos dizendo que essa ação política ela é muito mais importante do que mero preenchimento de formulário. Quanto tempo os professores passam simplesmente preenchendo formulários que na verdade não fazem sentido? São coisas fixas, são coisas já pré-estabelecidas, são coisas que não são reflexivas, são coisas que são já
estáticas e demanda muito tempo, muito esforço, muita dedicação do profissional, nesse caso o professor, e simplesmente se torna algo repetitivo, maçante, que é o preenchimento dos formulários. E Luquez está dizendo, esse planejamento não pode ser simplesmente com um preenchimento de formulários. Não pode ser reduzido a isso. E isso é muito importante e isso cai em prova. Então presta atenção nisso, beleza? Então tá. Galera, olha só o slide que complementa o anterior. O planejamento, cara, ele tem que transcender a burocracia. O que é transcender? Cara, ele tem que ultrapassar as fronteiras, tá? Se por acaso você tem uma burocracia de resolver as coisas, sim, deve ter uma certa burocracia, sim, mas o que Luquez está dizendo é que essa burocracia ela não pode ser exagerada, a ponto dela ser o ponto principal, dela ser o foco, dela ser aquilo que demanda maior tempo. Afinal de contas, o planejamento, ele é aquela estrada, aquele caminho que eu te falei lá na imagem inicial. Ele tem que chegar a algum lugar. Ele não pode ficar só ali no planejamento. Ele tem que chegar a algum lugar. Tem que ser contínuo, tem que ser constante, tem que ter uma evolução. Então, você não pode ficar preso na burocracia, tá? Então, o planejamento educacional deve ser um processo, olha, palavra importante, hein? Participativo. Aí entra a questão, cara. Ela não é para ser burocrática. Ela tem que ser participativa. Não é só você, inclusive, que tem que fazer esse planejamento. Quem tem que fazer parte do planejamento? A comunidade escolar, os outros professores. Quem tem que fazer parte do planejamento? Os alunos. Não, pera aí, Olê. Os alunos têm que fazer parte do planejamento? Sim. Deve ser um processo participativo de toda a comunidade escolar. Inclusive pais devem participar desse processo de planejamento, tá? E assim, superando a visão burocrática e engessada. Essa é a palavra também, ó. Cara, nada de planejamento engessado. Esse planejamento ele deve ser o quê? Participativo. Vou até fazer um X aqui, ó, para você lembrar, ó. Nada de engessado, nada de burocrático. O nosso planejamento ele tem que ser o quê, gente? Participativo. OK, então. É uma participação coletiva, né, incluindo toda a comunidade, como eu falei para vocês, pegando diferentes visões, diferentes perspectivas, cada um fazendo as suas contribuições, certo? Tem que ser então também tem que ter, né, uma flexibilidade. Vamos precisar fazer aqui algumas alterações, alguns ajustes, uma adaptação durante o processo, tá vendo? Tá, ele não é engessado, ele é flexível, ele pode ser mudado constantemente e deve ser mudado constantemente, tá? Ele deve ser inovador, criativo, bolar novas ideias, experimentar coisas, novas práticas, novas metodologias, usar outros recursos didáticos, tudo isso para promover uma educação engajadora, que chama atenção, que busca, que alcança, tá? E também ter foco na aprendizagem. O foco não é você ficar lá na burocracia fazendo um papel para entregar e cumprir um prazo. O foco é na aprendizagem. Esse aqui deve ser o nosso foco, ó, a aprendizagem. Beleza? Tudo isso, processo do planejamento. E claro, para isso, você precisa mobilizar muita gente, tá? Você precisa mobilizar, então, a direção da escola, a coordenadora, os professores, o corpo docente, os alunos. Você tem que mobilizar pais, a comunidade escolar. Você tem que mobilizar o governo, tá? A gestão municipal, estadual, distrital, federal. Você tem que fazer uma articulação entre todo mundo. Você tem que ter o quê, gente? Uma comunicação aberta, uma comunicação, um canal de comunicação eficiente para ter diálogo, para trocar ideias, para poder falar uns com os outros,
né, para poder compartilhar sucessos, beleza? Então precisa ter essa mobilização, uma comunicação aberta entre os entes, entre os elementos envolvidos. Envolvimento da comunidade, cara, a gente não vai conseguir mudar a educação sozinho. Até diz isso lá na própria Constituição Federal de 1988, lá no artigo 205 fala que a educação é direito de todos, mas é dever do Estado, com a colaboração da sociedade. Então tem que ter o envolvimento da comunidade, beleza? Para quê? Para promover eventos, atividades que possibilitem a participação dos pais, alunos, comunidade. É tão bom quando a escola chama os pais, chama os alunos, ela abre, ela envolve a comunidade, tá? Traz uma outra perspectiva, traz uma outra visão para aquele processo de ensino e aprendizagem, né? E claro, também uma formação continuada diz sobre esse desengessamento, se é que existe essa palavra, tá? É uma formação continuada, você está se atualizando, né? Pegando um desenvolvimento profissional para poder contribuir ainda mais e voltar para a sociedade. Mais uma vez, aquele processo contínuo e dinâmico, certo? Belezinha. Partiu a aprovação, galera! Bora fazer questões de concurso público. Olha só para você ver, falando sobre o planejamento escolar. Em relação ao planejamento escolar, são características fundamentais, exceto, então para tudo, vamos aprender como é que a gente responde uma questão de concurso público. Cara, quando você vai ler uma questão, você tem que ler pausadamente. Primeiro, em relação ao planejamento escolar. Esse é o tema que ele está discutindo nessa questão. Planejamento escolar. Muito bem. Fechou. E o que ele está querendo? As características fundamentais. Na verdade, não é o que ele quer, é o que ele está comentando. São as características fundamentais que tem. Só que entre as alternativas, tem uma lá que não é uma característica fundamental. Não é uma característica fundamental. Qual é a alternativa que vai ser então? Bora ver? Vamos ler pausadamente cada uma delas. Vamos lá. Letra A. Ser um processo contínuo. Pera, vamos fazer a nossa marcação. Vamos marcar direitinho lá, ó. Ser um processo contínuo. Isso é verdadeiro, gente? Certíssimo. Inclusive foi a palavra mágica que eu te falei nessa aula. Foi a palavra contínuo. O planejamento escolar, ele é contínuo. Só que ele colocou uma palavrinha aqui na frente, ó. Eita, nós, ó. Ele é contínuo e cíclico. Tá dizendo que ele vai, depois ele volta, ele vai, ele volta, ele gira. Ele é cíclico. Às vezes você precisa parar lá no ponto que você começou de novo e fazer uma nova rota. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Lembra que ele é contínuo e reflexivo. Quando você reflete a respeito das suas ações e você percebeu que não está muito legal, então você replaneja, fazendo com que esse processo ele seja contínuo. Então sim, ele é cíclico? Sim. Às vezes você está lá e precisa fazer toda uma volta e ir lá no começo de novo para poder fazer um projeto bem bacana e continuar o desenvolvimento. Então, ser um processo contínuo e cíclico, tá certo até aqui? Está certíssimo. Vamos continuar então. Sujeito a revisões. Foi o que a gente acabou de falar. Sim, ele é sujeito a revisões. Você vai revisando, opa, peraí, isso aqui tá legal, isso aqui tá bacana, não, isso aqui tá ruim. Aí, beleza? Então ele é sujeito a revisões, ok. Você viu o jeito que eu faço a questão, gente? Você viu que eu vou pausando uma vírgula, no final de uma oração, eu raciocino se aquilo lá tá legal ou não, beleza? Assim você deve fazer também. E adaptações ao longo do ano letivo, claro. Lembra que eu falei aqui durante a aula que o planejamento escolar ele é flexível, então ele pode sim ter adaptações ao longo do ano letivo, ao longo do processo, beleza?
Então o item A, ele está certo, maravilha, tranquilo. Lembra que ele quer a errada. Lembra que ele quer exceto, beleza? Então essa não é nossa alternativa ainda. Letra B. Definir objetivos claros, mensuráveis. Letra B, ó, devagarzinho. Definir objetivos claros. Sim. Lembra que eu até coloquei para você uma imagem. Lá na imagem era o caminho, né, a ser percorrido e nós queríamos chegar a algum lugar. Nós queríamos definir um objetivo. E isso era claro. Ótimo, tá certinho. Mensuráveis. O que significa a palavra mensurável? Para quem não sabe, é que pode ser calculado, pode ser medido. Vou escrever aqui, ó, medir. E alinhado com a proposta pedagógica. É claro, tem que ser alinhado com a proposta pedagógica mesmo. Tá certinho até aqui da escola. Né? A proposta pedagógica da escola ela foi desenvolvida em conjunto, todo mundo concordou com isso, foi algo colaborativo, que a gente até falou aqui no texto também, nos slides, então tá certinho o nosso item B. Mas lembra que a gente quer errada, cabeção. Letra C. Envolver a comunidade escolar. Outro ponto que eu comentei com você aqui durante a aula. Envolver a comunidade escolar? Sim. Envolver quem? Os pais, os alunos, os professores, os funcionários. Ah, pessoal, peraí, o pessoal lá da limpeza, o pessoal do apoio, o pessoal da organização, o porteiro, todo mundo? Sim, todo mundo propondo na elaboração e na implementação desse planejamento, tá? E isso tudo faz parte do processo de planejamento, tá tudo certo, tudo de amarelinha porque tá certo. Mas a gente quer a letra errada, a gente quer a alternativa que está errada. Letra D. Considerar as necessidades e características dos alunos. Opa, pera, isso é importante. A gente tem que sim considerar as necessidades que os alunos têm. A gente tem que sim parar o nosso planejamento e refletir sobre as características dos alunos, sobre as características dos recursos disponíveis que a gente tem, sobre o contexto social da escola, aonde ela está inserida. Opa, tudo isso sensacional, faz parte da reflexão. Ótimo, tudo isso aqui bacana, certíssimo. Então você já sabe que não é a letra A, nem a B, nem a C e nem a D o nosso gabarito. O nosso gabarito então é a letra E. Bora ver por quê? Já vou até trocar a cor do meu canetão aqui, ó, do meu marca-texto, ó. Já vou colocar aquele vermelho porque ela vai estar errada. É essa que a gente quer, a errada. Letra E. Ser um instrumento burocrático e formal. Não, é exatamente o contrário. Eu não quero um instrumento burocrático. Lembra que até Lucchesi, 2011, falou isso? Que nós não queremos reduzir a um processo burocrático, reduzir o planejamento a um processo burocrático e formal, sem necessidade de consulta à comunidade escolar. Nossa, totalmente errado, erradíssimo, tá? Burocrático, formal, sem necessidade de consulta à comunidade escolar. Não pode ser sem consulta, ela tem que ser colaborativa. A gente falou isso nos slides também. Então, com certeza, a nossa alternativa que estava errada é a letra E. Esse é o gabarito da questão da Fundatec 2024, Prefeitura de Paulo Bento, no Rio Grande do Sul, para professor de educação infantil. Mas vamos lá, gente. Partiu a aprovação. Vamos fazer mais outra, vai. Questão número 2. FUNCERN 2024, Prefeitura de Guamaré, no Rio Grande do Norte. Professor de séries iniciais, olha o que a questão pedia, vamos fazer do mesmo jeito, tá, gente? Marcando pausadamente, lendo cada ponto. Ao planejar, o professor define um tema. É verdade? Lembra aonde nós queremos chegar? Lembra lá da imagem do meu primeiro slide? Tema, aonde nós queremos chegar. Determina os objetivos, os conteúdos a serem ensinados, o melhor caminho a ser utilizado, que é a metodologia, é aquela estrada, é o caminho.
e a avaliação para identificar se a aprendizagem de fato ocorreu, certo? Tudo massa, tudo ok. Nesse processo, o professor ele deve elaborar o quê? Um plano de aula, um projeto didático, uma sequência didática ou um programa de disciplina. Opa, parece que algumas coisas fazem sentido, mas no momento em que eu falei o verbo planejar, no momento que eu falei assim, ó, objetivos, lembra que eu tenho que ter um objetivo, certo? Lembra que na hora que eu falei caminho, o melhor caminho a ser utilizado. Quando eu falo assim, eu quero buscar o melhor caminho, você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um planejamento. Eu estou planejando. Pera, deixa eu planejar, deixa eu ver as estratégias, deixa eu ver qual é o melhor caminho. Cara, isso só pode ser o quê, gente? Um plano. E é um plano de quê? Um plano de aula. Lembrando que nesse caso a gente quer a alternativa verdadeira. Então pronto, é o plano, é o planejamento. Certinho, matou a questão número 2, gabarito letra A da Prefeitura de Guamaré. Questão número 3, CESP e Sebrasp 2024, Prefeitura de Camaçari, na Bahia. Cara, coordenador pedagógico, hein? Vamos lá, vamos destruir a questão. Acerca do planejamento, opa, já é o nosso foco aqui, da execução, do monitoramento, da avaliação. Monitoramento fala daquela parte reflexiva, certo? Da avaliação também. De programas e projetos de formação e capacitação, assinale a opção correta. Eu quero a correta. Letra A. É função do planejamento atualizar o conteúdo? Cara, certíssimo. Atualizar o conteúdo é você pegar aquelas duas palavras mágicas, tá? É um processo contínuo e reflexivo. Você foi lá e fez uma reflexão, fez uma análise, entendeu que precisava de algumas adaptações, você foi lá e atualizou o planejamento. Ótimo, tá certíssimo. É função do planejamento atualizar o conteúdo do plano, claro. Sempre que este for revisto, claro, ser avaliado, né? Ser aquela parte da reflexão. Muito bom. Aperfeiçoando-o, claro, melhorando sempre, cada vez em prol da aprendizagem, melhorando, aperfeiçoando. Em relação aos progressos feitos no campo de conhecimento. Pronto, está tudo certinho. Então quer dizer que nesse item letra A, nós temos tudo certo, tudo certinho, certinho, certinho. Letra B, o planejamento, ele é um processo. Opa, claro, é isso que nós estamos falando o tempo todo, esse é o assunto da nossa aula, o processo do planejamento. Ele é o processo de organização da atividade escolar? Com certeza. Esse processo é que quando você vai fazer o planejamento, você vai colocar então aonde você quer chegar, qual é o caminho que você vai usar para chegar até isso, é a organização da atividade escolar. E não apresenta articulação. Eita, já ficou meio estranho, hein? Não apresenta articulação com as problemáticas do contexto social. Erradíssimo, erradíssimo. Esse não aqui, ó, tornou essa alternativa letra B errada. Cara, o planejamento é um processo de organização da atividade escolar e ele apresenta sim a articulação com os problemas do contexto social. A gente até falou que tem que ter essa inserção na comunidade, no contexto social, para a gente poder fazer o planejamento. Como nós vamos fazer o planejamento? Como nós vamos fixar um objetivo, sendo que a gente desconsidera os problemas do social que a gente está ali trabalhando? Não dá, cara. Então esse item letra B está errada. Letra C. O planejamento da escola e do ensino não depende das condições escolares, prévias dos alunos? É claro que depende.
Nós não podemos fazer um planejamento de um nível avançado, sendo que, por exemplo, os nossos alunos têm uma condição prévia de nível básico. Não tem condição isso. Então quer dizer que aquela palavrinha não tornou nosso item também errado. Letra D. A ação de planejar se reduz ao preenchimento de formulários. Cara, eu coloquei a citação certinha então, hein? Lá do Lucchesi 2011. Ele falava que a ação de planejar não pode se reduzir. Aqui está dizendo que se reduz. Erradíssimo, cara. Não se reduz ao preenchimento de formulários como controle administrativo e burocrático. Não pode se reduzir, tá? Então, se tornou errada essa afirmação. Os planos e programas oficiais não são requisitos para a construção do planejamento? É claro que sim. Os planos e os programas oficiais do governo e tudo, é claro que são. Então, esse não aqui, mais uma vez, tornou a nossa alternativa errada. E, logicamente, a nossa alternativa correta é a letra A. Esse é o nosso gabarito da questão da Prefeitura de Camaçari, na Bahia, feita pelo CESP-SEBRASP. Questão número 4, FGV. Quando é FGV, o bicho fica bruto, né? CESP também fica bruto. 2023 caiu na prova da Assembleia Legislativa do Maranhão para técnico em gestão administrativa pedagogo. Então, olha só para você ver como que é a questãozinha. A prática do ensino, a prática do planejamento didático tem sido realizada, na maior parte das vezes, como um ato ingênuo de preenchimento de formulários. Aquilo que o Lucchesi falou, né, que eu coloquei lá no slide para você. Viu como era importante. Seja para a administração acadêmica dos estabelecimentos de ensino, seja para as diretorias e órgãos administrativos da educação, a nível do Estado ou então da federação. Beleza, a nível de Estado ou então a nível de Brasil. No entanto, este reducionismo da prática do planejamento é uma forma politicamente ingênua de pensar e agir, pois que, ao contrário de ser neutra, a prática de planejar estar a serviço de alguma finalidade mais abrangente, mais ampla, uma visão holística. Aquilo que Lucchesi falou em 94, aquilo que ele repetiu lá em 2011, beleza? Então, foi exatamente uma nova versão daquilo que eu coloquei no slide para você. Continua a leitura. Assinale a opção que contém uma afirmação que não está de acordo. Ele quer a que não está de acordo, beleza? Ou seja, ele quer a errada, com o que afirma o autor sobre o planejamento. Então vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. O planejamento, entendido como ato político para tudo. O planejamento, sim, ele é entendido como um ato político. Lembra que eu te expliquei isso? Que ele é uma organização. Ele é uma organização que tem um fim. E o fim é de trazer benefícios para a população. E essa população que a gente está dizendo é a comunidade escolar, certo? E será dinâmico e constante. É uma expressão que eu te falei aqui o tempo todo nessa aula. Será dinâmico e constante, pois estará afeito a uma constante tomada de decisão. Constante tomada de decisão, certíssimo. Certíssimo esse item da letra A. Então ela não é a nossa resposta. Lembra que o que a gente quer é a resposta errada. Letra B. O exercício do planejamento didático. Tá, o exercício é a prática, é o desenvolvimento, é a execução desse planejamento didático. Normalmente, então ele não está falando que é em todas as situações, ele está dizendo que é normalmente, em geral acontece. Tem sido um modo de classificar, superficialmente recursos disponíveis, tá? Recursos disponíveis
Com certeza, mas classificar superficialmente, sim, os recursos disponíveis para uma possível ação, você não precisa detalhar ele com muita profundidade, tá? É superficialmente quais são os recursos que você vai utilizar. Eu vou utilizar um data show, eu vou utilizar o quadro branco e o canetão e vou utilizar o material impresso. Ponto. Superficialmente. Eu não preciso detalhar o que é que vai ter lá nesse data show. Ah, eu vou apresentar um slide que está falando sobre o processo do planejamento da educação. E lá eu vou falar um texto sobre Lucchesi. E Lucchesi está dizendo, não preciso detalhar tanto. Superficialmente está bacana. Dos recursos disponíveis para uma possível ação que se vai realizar. Por exemplo, eu também não preciso falar assim, ó, cara, eu quero data show, mas aí você tem que trazer o cabo HDMI. Aí no planejamento você não precisa colocar isso. Se você quer usar o data show, você está deixando implícito que você vai precisar do cabo HDMI, você vai precisar do cabo de força que vai lá para a tomada, você vai precisar do suporte, você vai precisar de tudo que você precisa para poder incrementar o negócio. Então, o exercício do planejamento didático, normalmente, tem sido um modo classificar superficialmente os recursos disponíveis para uma possível ação que se vai realizar, deixando de assumir conscientemente o seu papel político. Deixando de assumir o seu papel político. Nesse momento, quando você está sendo superficial, quando você está sendo apenas o exercício do planejamento, você não está pegando o papel político mesmo, não, tá? Você está fazendo algo que é administrativo, tá? Entenda isso. Administrativo. Político é quando você já tem uma visão voltada meio para o social, já lá para a comunidade. Agora aqui não, aqui você está na execução, no exercício. Ele não tem muito um papel político, e sim um administrativo. O item está correto. Essa questão era mais difícil, não era? Letra C. No caso da educação escolar, vamos grifando aqui, letra C. No caso da educação escolar, ok, para planejar, então tá bom, torna-se necessário, o que é que ele vai falar agora que se torna necessário? Ter presente todos os princípios pedagógicos. Cuidado quando ele falar a palavra todos. Todos os princípios pedagógicos a serem operacionalizados, ou seja, executados. Claro, você precisa dos princípios pedagógicos para poder desenvolver a sua prática docente, de tal forma que sejam dimensionados, sejam calculados, sejam medidos, sejam planejados para que se efetivem na realidade educativa. Claro, você precisa medir antes o que você vai fazer, você precisa planejar antes o que você vai fazer para que ele tenha um efetivo resultado naquela realidade da educação. Então pronto, tá certíssimo a letra C, bacana, não tem nada de errado nele. Letra D. O planejamento didático, ele deve ser encarado. Então vamos ver, planejamento didático, ok. Deve ser encarado. Como que ele deve ser encarado? Como uma atividade de caráter neutro. Eita. Já vou trocar meu canetão. É neutro? Não. Cara, grava essa palavrinha. Tudo que cair de neutro no planejamento tá errado. Segue a minha dica. Tá errado. Tá? O planejamento didático ele não deve ser encarado como uma atividade de caráter neutro, na qual prevê um conjunto de ações voltadas para a eficiência do processo de ensino-aprendizagem com base em matrizes técnicas. Até que o restante está certo, mas de caráter neutro, de forma nenhuma. Neutro, ele é como... Aqui está querendo dizer como se fosse assim, não tô nem aí, independentemente. Eu não preciso pensar no resto. Entendeu? Neutro, eu tô aqui na minha de boa, você resolve a sua vida aí. Então, não, o planejamento ele tem que ser participativo, ele tem que ser reflexivo, ele tem que ser colaborativo, tem que ter a colaboração de todo mundo, tem que ser participativo, tem que estar interligado, certo? Então, não é... Neutro acabou de fazer com que o item D se tornasse a alternativa
errada e era exatamente o que a gente queria. A alternativa errada, então o nosso gabarito com certeza vai ser a letra D. Mas vamos ver a letra E para a gente fechar a questão? O planejamento depende da solução de questões fundamentais. Sim, o planejamento ele depende da solução de questões fundamentais que envolvem todo o arcabouço teórico, filosófico, político, claro, que temos como norte da nossa ação. Certíssimo, nada errado, realmente a nossa alternativa era a letra D. Sabe o que aconteceu, galera? A gente detonou no assunto de planejamento. Cara, que bom que você ficou aqui até o final. É uma aula gigante, mas é uma aula assim de um conhecimento gigantesco também, que vai te ajudar e muito nas questões do processo de planejamento da educação. Cara, agora você vai gabaritar todas. Então faz o seguinte, deixa o like aí embaixo pra gente, compartilha esse vídeo, sério, vai, compartilha esse vídeo lá nos grupos aonde você tá, nos grupos lá de professores, grupo da sua escola, a galera que tá estudando junto com você pro concurso público, compartilha lá pra galera, beleza? Muito importante, deixa o like, compartilha e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Galera, fique com Deus, que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua e até o próximo vídeo. Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots.